Então vamos lá. A parábola das 10 virgens, né? Capítulo 25. Essa parábola, eu sempre achei que ela era sobre fazer tudo certo. Porque é essa impressão que eu tinha quando eu li a parábola das 10 virgens. Que as 5 virgens que entraram com o noivo, elas fizeram tudo certo. Elas estavam irrepreensíveis. Por quê? Porque elas estavam irrepreensíveis aqui por questão do que fizeram. Porque elas preencheram todos os requisitos. E lendo, fazendo essa leitura desse capítulo hoje, eu percebi o seguinte: todas eram virgens, né? A virgindade aqui é algo relevante, é algo importante, é algo valoroso. Todas estavam ali esperando. Todas eram virgens. Todas tinham lamparina nas mãos e o fogo estava aceso. Porque se ela estava com a lamparina, tinha um foguinho na lamparina. Então é o seguinte, veja que todas fizeram, todas cumpriram os requisitos. Nós não estamos falando de um grupo que era virgem e de um grupo piriguete. Nós não estamos falando de um grupo de virgens e um grupo de mulheres promíscuas, adúlteras, fornicadoras. Nós estamos falando de um grupo só de 10 virgens. Quantas são virgens hoje? Porque é claro que nós temos que entender que é uma parábola. Então a virgindade, ela também aqui é simbólica, ela pode ser literal, mas ela também é simbólica. Porque parábola é sobre exatamente uma linguagem simbólica, representativa. Então a virgindade aqui fala de alguém que se preservou, que se separou, que não fez o que todo mundo estava fazendo, que se cuidou, que cumpriu o requisito, que fez o que era certo. A virgindade aqui, a gente não pode pegar e falar assim, nossa, porque um grupo fez tudo certinho, a outra não fez tudo certinho. Nós não podemos fazer essa separação, porque todas elas tinham as mesmas características. Todas eram virgens. E de tudo aqui, em termos daquilo que fazemos, a virgindade é o mais importante, né? Todas aqui nesse grupo, que são mulheres, sabem o quanto é desafiador, por exemplo, você manter uma virgindade, essa pureza, porque a virgindade não é só sobre você não ter ali uma penetração. Virgindade fala muito da sua condição emocional também. Daquilo que você faz quando ninguém tá vendo. A virgindade também, ela é nas emoções. Eu não me misturei. Eu não me perdi. Eu me separei. Eu me separei. Tem a ver com santidade. Sabe? Com essa busca da santificação. Então, nós não podemos ser levianas e falar que um grupo fez tudo certinho e o outro não fez tudo certo. Né? Além disso, elas estavam todas as 10, tinham lamparinas nas mãos. E voltando aqui para a questão da simbologia da coisa, a lamparina representa: eu tenho algo em minhas mãos não estão vazias, eu tenho minhas obras, eu tenho a minha lamparina. Né? Eu não tô de mãos vazias, eu tô igual às outras, sabe? Então, nós não podemos dizer que são pessoas diferentes, elas são 10 virgens iguais, elas são 10 virgens com lamparinas na mão de maneira igual. E todas, detalhe, o que mais pega meu coração, que estavam todas esperando, gente. Elas estavam esperando, de maneira igual. Elas queriam, as 10 queriam o noivo, sabe? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa observar nessa parábola das 10 virgens, né? Agora, uma única coisa dentre todas as outras que elas fizeram de maneira correta,
que separa um grupo do outro grupo é o óleo. E aqui nós temos que conhecer a Bíblia para entender o que a Bíblia está falando. Toda vez que fala de trigo, vinho e óleo, de pão, né, na verdade, vinho e óleo, está falando de presença do alimento, que é a palavra, do vinho, que é o sangue de Jesus. Então, quando fala óleo, todas as vezes que fala óleo na Bíblia, está falando sobre a presença de Deus. Então, por toda a Bíblia, quando a gente vê falar sobre óleo, nós estamos fazendo, ali está sendo feita uma referência direta à presença do Espírito Santo de Deus. Então, o que essa parábola está fazendo? Jesus que está contando a parábola aqui, nós temos que entender quem está falando, é Jesus. Mais uma vez, ele está nos conduzindo ao entendimento de que a única coisa necessária é essa, a comunhão com o Espírito. Por quê? Porque todas fizeram tudo certo. Aqui, novamente, Jesus está sendo repetitivo. Por quê? Porque, mais uma vez, ele está falando a mesma coisa que ele falou com Marta. Ei, Marta, Maria está com a boa parte, a única necessária. E Marta estava fazendo muitas coisas. Marta não estava errada. Detalhe, gente. Marta não estava errada. As 5 virgens que não entraram não estavam erradas. Estavam fazendo a coisa certa. Cuidar da cozinha, cuidar do alimento para servir Jesus bem, para ser uma boa anfitriã, é a coisa certa. Ser virgem, ter lamparina e estar esperando o noivo também é a coisa certa. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que, apesar de ser a coisa certa, e muitas das coisas que fazemos serem coisas boas e ser a coisa certa, não é a coisa necessária. Né? Tanto que quando a porta é fechada e as 5 virgens ficam de fora e elas começam a chamar: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. O noivo não responde coisas do tipo: ah, não, mas vocês estão toda errada aí, ó. Ah, não, mas vocês não fizeram nenhuma obra, vocês não têm nenhuma obra para me apresentar. Ah, não, olha aí, vocês foram promíscuas. Olha o passado seus. Não, olha aqui, ó. Vocês não são virgens. Vocês não se separaram, vocês não se guardaram. O noivo não responde nada disso. Olha, vocês não são o suficiente, vocês não são boas, vocês não são adequadas, vocês não fizeram o que era certo. Não, elas fizeram o que era certo. E o noivo não fala nada disso, porque o noivo sabe, vocês fizeram tudo certinho. Mas o que o noivo responde? Olha, em verdade, eu digo a vocês, eu não as conheço. É sobre conhecer. Apesar de vocês terem se preservado, apesar de vocês estarem com lamparinas nas mãos e estarem à minha espera, o noivo não conhecia aquelas 5 virgens. Elas eram desconhecidas. Fizeram tudo certo, mas permaneceram desconhecidas para o noivo. Todas essas coisas que elas fizeram eram boas, não eram as coisas erradas. Todas as coisas que Marta estava fazendo eram boas coisas e fazem parte. Mas elas não garantem o casamento com o noivo. Elas não garantem o noivo. Elas não garantem entrada. Portanto, existe um abismo gigante entre os 2 grupos de virgem e não é sobre o que elas fizeram, né? O segredo, o
Então, esse segundo grupo que não entrou fez tudo certo. Fez tudo certo. Porém, pelas razões erradas. Nós não sabemos, nunca saberemos, mas talvez algumas hipóteses, né? Talvez elas estavam ali porque todo mundo estava ali. Porque elas viram as outras fazendo, elas fizeram também. Talvez porque eram virgens, porque aprenderam que tinham que ser virgens, né? Aprenderam que aquele era o jeito certo de se fazer as coisas. Talvez estavam ali, eram virgens e estavam esperando por medo de não serem escolhidas. Muitas podem ser as razões que fazem uma pessoa fazer tudo certinho, sabe? E tá dentro de uma igreja, por exemplo, e se dizer cristã, sabe? Até mesmo ler Bíblia, até mesmo orar. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma, nem ser virgem, nem ter lamparina, nem estar à espera, produz o óleo da presença. Por quê? Porque o noivo, ele quer nitidamente, porque ele fala expressamente, isso aqui não é interpretação, ele fala com todas as letras: eu não conheço vocês. Não sei quem você é. Você nunca passou tempo comigo. Você não tem intimidade comigo, você não é, não te conheço. Então o noivo, ele quer conhecer e ser conhecido. Ele não quer que você seja virgem por medo, porque tá todo mundo fazendo, porque você aprendeu assim. Mas seja virgem porque você me conhece. Ele quer casamento. Noivo quer casamento, gente. Quem quer casamento quer intimidade, quer relacionamento. E quando você casa? Porque se é noivo, é para um casamento. Casamento tem unidade, é um só corpo, uma só carne, caminhando para o mesmo lugar, em unidade de pensamento, de intenção, por amor, né? Quem é noivo quer casar? E o que Paulo fala? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não sou mais só Paulo. Eu sou Paulo e Cristo que vive em mim. Nós temos unidade, é uma comunhão tão profunda, tão intrínseca, que eu não sei mais onde começa Paulo, onde termina Paulo, porque eu não tô mais só eu, não vivo mais só eu. Agora Cristo vive em mim e eu nele. É unidade, não tem separação, um só corpo, uma só carne. Então, é muito menos sobre aquilo que nós vamos fazer tudo certinho para estar ali. Ai, porque eu não posso me. Sabe, todas as coisas que vocês falaram têm um lugar. Mas Deus tem falado, e assim, gente, sabe como que a gente chega nesse entendimento? A gente ora pelo entendimento e também a gente vai vendo o que Jesus está falando anteriormente, sabe? Quando a gente vai conhecendo o tipo da pessoa, a forma como ela fala, sabe? Você vai observando, você escuta um discurso, quando você escuta o segundo discurso, o terceiro discurso, você consegue entender melhor o que aquela pessoa está falando, porque você vai se familiarizando com o jeito que aquela pessoa fala. Então, quando a gente vai ouvindo os discursos de Jesus, a gente vai entendendo. Ele está falando a mesma coisa. É sobre a mesma coisa novamente. Você pode ter tudo certo, mas se você não me conhece e eu não te conheço, nós não temos parte um com o outro. Você pode ter feito tudo certo, tudo, e ainda assim não ter a única coisa necessária.